Hoje, nosso Café com Guerra, estamos com uma pessoa muito especial. Inclusive, a gente estava aqui numa conversa, já foi quase meia hora de conversa e o assunto não falta. Estou aqui com o doutor Heitor, sertanejo, anestesista, que hoje faz, além da brilhante atuação médica da anestesia, que é requisito para todo e qualquer procedimento cirúrgico, ele cuida de algo que é impressionante: dor. Quem aqui não sente dor? Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Guerra. Satisfação é minha. Se apresenta aqui quem é doutor Heitor. É sertanejo, né? Na verdade, eu não sou de Sertalhada. Eu sou de Caruaru. É do Agreste. Eu sou do Agreste. É do Agreste. Meu pai, ele era de Floresta. Sim. Ele nasceu na zona rural de Floresta, que na época, na região de Carnaúbeira da Penha. Na época, Carnaúbeira da Penha era distrito de Floresta. Certo, Carnaúbeira da Penha, tá. Ele nasceu na zona rural de Carnaúbeira da Penha. Eita, uma cidadezinha ó, bem pequenininha. Bem pequeno, naquela época bem violenta também. Hoje não é diferente, né? Tem aquela confusão de floresta, dos ferrais novais, sim, aquela coisa toda. Aí, meu pai, ele saiu de Floresta e foi trabalhar em Cupira. Certo. Cupira, que é uma cidade de 40 quilômetros, acho, próximo de Caruaru. Em Cupira, conheceu minha mãe, se apaixonou, tiveram uma filha, que é minha irmã Sayonara. Nara. E daí começou a história da nossa família. Mas eu não sou de Sertalhada. Depois de um tempo, meu irmão nasceu, a gente morou em Águas Belas, Tu é mais velho? Eu sou o mais novo. Tu é o caçula, e tu é que é o do meio. Hernando, que é o do meio. Hernando, que é o do meio. A gente morou em Águas Belas, eu morei 1 ano em Pesqueira, meu pai era bancário. Era bancário, Era bancário, aí pedia... Gerente do Banco do Brasil naquela época, bicho, era a pessoa mais rica da cidade, não é? Era, ganhava. Eu acho que por conta da inflação, né? Sim. Que o dinheiro era recebido e era reajustado. Sim. Aí não tinha esse problema. Verdade. Aí tinha essa facilidade. Mas sempre tendo a educação como foco, né? Não é à toa que seus dois irmãos foram para a educação e por meio da educação criaram, assim, uma instrução absurda. Acho que ele deve se sentir muito orgulhoso disso. Com certeza, com certeza. Ele sempre prezou muito a educação. Sim. Prezou muito a educação dos filhos, né? E assim, naquela época, o salário de bancário era uma coisa. Sim. Aí depois de um tempo, meu pai sempre fala, depois de FHC, aí começou a diminuir. E ele sustentou, assim, só meu pai trabalhava e minha mãe trabalhou um tempo na prefeitura de Sertalhada, na época de Carlos Evandro. Na época do Luciano Duque ficou um tempo, depois saiu. E ele, mesmo assim, com o salário de bancário, ele sustentou 3 filhos lá na capital. Não é fácil. Eu tenho muito orgulho dele. Eu imagino. E, sim, voltando... Aí ele veio para Serra Talhada pelo banco. Na verdade, é uma história longa. Conta aí, que a gente adora histórias. Meu pai, ele depois que morou um tempo em Pesqueira, morou um tempo em Águas Belas, voltou para Cupira. Aí teve uma oportunidade de uma promoção. E a gente foi parar em São José de Belmonte. Belmonte, aqui perto, né? Aqui do lado. Exatamente. Na micro-região do Cariri. Exatamente. Belmonte, gente, parece um oásis, nem parece que você está no sertão. Eu era para ser de Belmonte. Foi. A gente ficou lá em Belmonte, passou um tempo, mas acontece que na semana que a gente se instalou, eu ainda não tinha morado, mas meu pai estava lá. Na época que a gente ia, o banco de Belmonte foi assaltado. Eita. E a coincidência era que a escola onde a gente ia estudar era do lado do Banco do Brasil. Que deve ter se explodido também. Aí meu pai ficou louco. Claro. Assim, se acontecesse alguma coisa com meus filhos, claro, o pessoal sabendo que meus filhos iam estudar do lado do banco. Tu sabia que nós da área do direito, nós estudamos o caso do gerente de banco, principalmente quando a gente está estudando lá direito penal, em relação a estelionato, a roubo, assalto a banco, e eu esqueci o nome do crime agora, que é quando você pega aquela pessoa para cometer algum crime. Sequestro. Na faculdade a gente estuda isso, e o exemplo claro é em relação ao gerente de banco. Né? Porque principalmente na região do interior, na época, a gente está falando, sei lá, de 20, 30 anos atrás, era uma profissão de muito risco. Exatamente. Hoje eu acho que nem tanto,
principalmente por conta do dinheiro digital. É tudo no Pix. Tudo é no Pix, o cofre é tudo eletrônico, precisa de uma autorização do Recife para abrir. Mas antigamente não, quem tinha a chave do cofre era o gerente que morava em tal lugar. Se você pegasse lá, ele ia abrir. Era muito avisado, né? Era avisado. Hoje não. Hoje esses cofres eletrônicos, programado, com câmeras, a situação mudou. E o direito também já muda para outros tipos de crime, né? Que hoje o foco são os crimes digitais. Exatamente. Como o direito ele tem essa sacada de evolução. A tecnologia mudou o crime, né? Total. Agora é o golpe. Total. O golpe de Pix. Total. Ainda tem gente que cai, mas... Sim. Claro que a gente... Tem gente que cai por inocência, né? Nós vemos, sem dúvida, nós vemos assaltos a bancos ainda. Talvez você pode estar pensando, mas tem. Mas aí já é uma galera muito organizada, já é o novo cangaço que se fala. Mas ninguém vai para o Banco do Brasil nem Caixa Econômica. Por conta da Polícia Federal. Aí vão para os outros bancos. É terrível, né? Pois é. Aí a escola... Era do lado. Aí o banco foi assaltado e meu pai ficou louco, disse, não, de forma nenhuma não vou ficar aqui. Com certeza. Ele ainda trabalhou 1 ano no Banco do Brasil Belmonte, mas ele colocou a família em Sertalhada. Aí, por isso que eu vim pra cá. Entendi. Por isso que eu vim pra cá. Boa sacada, viu? Porque ia lá, fazia as coisas. Minha avó morava aqui, a gente ficou um tempo morando na casa da minha avó, e aí depois construiu a casa onde meus pais ainda moram, e eu vim pra Sertalhada em 99. Ou seja, eu sou de Caruaru, passei pela região toda. Viajou um bocado. Viajei um bocado. Em 99 eu tinha 8 anos. E vim pra cá. Tu lembra de Belmonte? Tu tem lembranças? Lembro partes. Porque eu tinha 7 anos, 8 anos. As lembranças são poucas, né? São poucas, mas eu me lembro de um fato que eu nunca tinha ido pra uma vaquejada. Tu acredita que eu nunca fui até hoje na minha vida? Eu lembro desse fato especificamente porque na vaquejada, não sei, naquela época era uma violência. Diferente. Era muito diferente. Claro. Aí eu me lembro que a gente ia pra vaquejada, em Belmonte, e aconteceu que teve um homicídio, mataram alguém, sabe? Sei. E aí a vaquejada foi meio que cancelada, acabou. A gente ficou na casa de uns parentes do meu pai e ninguém foi pra vaquejada. E foi isso. Eu também nunca fui pra vaquejada. A minha única ida foi essa que eu tentei ir, mas não aconteceu isso. Eu tenho vontade de ir pra ver, porque é uma festa cultural. Exatamente. Né? Porque eu sou matuto do Recife. Tu é de Recife? Eu sou do Recife. Eu sou matuto do Recife, criado em apartamento. Né? Pode tirar onda aí que tem problema não. É o donzelo. É o dono dele, nem tanto. Criado em apartamento, sem sombra de dúvida, mas maloqueiro, do meio da rua. Na época, adolescente, eu gostava de jogar bola. Nunca fui bom em bola, mas eu ia brincar, a gente jogava muito na praia, enfim. Criado em apartamento, a gente não tinha tanto esse contexto do sertanejo, da vaquejada. Mas sabe um negócio interessante? Porque a minha avó, a família da minha avó, é daqui de Afogados de Sertânia. Sim. De Sertânia. Mas minha avó foi pro Recife, eu acho que deixou um pouco de lado as raízes, também já estava idosa. Então eu só tive esse contato com o interior quando eu conheci a minha esposa. Que ela era daqui? Que ela é daqui. E aí eu me encantei, me apaixonei. Mas vamos voltar, que o foco é você, não sou eu não. E a medicina, onde é que surgiu, doutor? A medicina surgiu pela paixão, acho parece até um pouco clichê, né? Mas a paixão de ajudar as pessoas. Eu não acho clichê não, porque quem pensa medicina pelo dinheiro vai ser pessoas frustradas. Porque não é fácil. A atividade do médico, eu não sou médico, né, mas meus cunhados, e eu vejo assim a dedicação que é de finais de semana, de noite, de sobreaviso, de várias noites sem dormir. Não é fácil, não. É uma rotina assim, desgastante. A gente brinca até que a gente perde um pouco da nossa saúde para salvar a saúde do outro, né? Verdade. E essa paixão de ajudar as pessoas foi o meu intuito de querer fazer medicina. Que bom. E também o incentivo, né? Meus pais não são médicos, meu pai é bancário, minha mãe é dona de casa, mas minha irmã, ela quis fazer enfermagem, meu irmão, ele fez medicina, eu acho que também tem esse lado, que eu fui na onda, fui seguindo o fluxo, né? Que ótimo. E hoje em dia, por exemplo, eu sou casado com uma médica, meu irmão é casado também com uma médica. Outra médica. Minha irmã é casada com
Meu cunhado também é médico, ou seja, da família, o restante, todos médicos. Todos são médicos. A maioria dos meus cunhados são médicos. Tem o cunhado, que é Clóvis Neto, médico. Médico, Marina, minha cunhada também, médica. E a de Ana Paula, o irmão acho que é advogado. O irmão de Ana Paula que é advogado. Só um? Só um. Rapaz, imagina uma reunião familiar só de medicina. Todo mundo fala de medicina. Não, se você juntar 2 médicos, fala só de medicina. Fala só de medicina. Eu percebo isso na prática. Né? Quando, por exemplo, quando eu tô com meu sogro, a gente conversa de coisas aleatórias. Quando eu tô com meu cunhado, coisas aleatórias. Mas quando os dois estão juntos, vixe, eu tenho que sair. Porque é só medicina, a gente não entende nada. Mas acredito que você já está meio que familiarizado em algumas coisas. Você começa a pegar, né? Um pouquinho. E de todas as áreas, por que anestesia, doutor? Anestesia meio que foi uma... Dizem o seguinte... Já estava com Mariana antes, na faculdade, conheceu ela já, né? Senão, são 2 perguntas longas. Mas isso é interessante que pego uma parte de como eu comecei a pensar em anestesia. Na verdade, dizem o seguinte, que quando você pensa, quando você não escolhe uma área, aí você não quer nada clínico, não quer nada cirúrgico, faz anestesia que dá certo. Eu não sabia dessa brincadeira. Não sabia. Tem essa brincadeira. Mas é uma área muito difícil, é uma das áreas mais mais concorridas na parte de residência. Né? Não é fácil, não. É muito concorrido. E tem pouca vaga, né? Ainda hoje tem pouca vaga. E são grupos de médicos muito fechados, bem associados, que conseguem preservar muito, né, a profissão. Tem a cooperativa dos anestesistas. Que dá essa vantagem total em outras áreas, sabe? Ela meio que protege o profissional e abraça. Isso é ótimo. Até tem a parte de reciclagem, a cooperativa, a cooperativa e a própria sociedade também, que são conjuntas, elas estimulam a reciclagem, atualizações, isso é ótimo. Tudo isso, cursos, a própria sociedade e a cooperativa ela faz isso. Entendi. Ou seja, dá oportunidade para todo mundo. A cooperativa é isso. E aí onde é que Mariana entra aqui nesse... Mariana entra... Mariana é esposa, tá? Minha esposa. Dermatologista, trabalha também de mão cheia. No Vila Saúde, junto com a gente. E ela entra o seguinte, na época da faculdade, eu 4º período de medicina, ela também 4º período de medicina, a gente se formou no mesmo ano. Eu não conhecia ela. Naquela época não tinha tanta faculdade como hoje em dia. Só tinha a Federal, só tinha a UPE e tinha a FPS, que era o pessoal do IMIP. Isso. Eu, nas férias, sem fazer nada, fui fazer o quê? Fui estagiar no OSPAN, né? Naquela época, todo estudante de medicina... É verdade, quando voltava para a Serra nas férias, ia ficar no OSPAN. Ia ficar no OSPAN. E aí, nessas idas pro OSPAN, Dr. Clóvis, meu sogro, tava de plantão, eu peguei, vi Mariana num bloco cirúrgico. Gostei, só vi os olhinhos azuis, né? Os olhos lindos. Só vi os olhinhos dela brilhando. E aí, pronto, eu vou conversar aqui. Achei o meu mar. Aí, Dr. Clóvis tá fazendo anestesia. Na época, Dr. George tava fazendo uma cesárea. Marina, minha cunhada, tava operando, tava auxiliando o Dr. George. Aí eu fiquei conversando com Mariana, né? Aí já foi, tá. Mas naquela época, ela não quis saber de mim, me deixou, todas as minhas investidas foram pro Beleléu, aí eu achei também Mariana muito chata naquela época, e passou um tempo. Depois eu resolvi fazer anestesia, gostei muito da área, e resolvi fazer anestesia. Em 2017 eu passei na residência de anestesia. Na segunda prova, né, eu fiz em 2016, logo quando eu me formei não passei, aí em 2017 fui aprovado. Coisa boa. Aí eu falei assim, olha aquela menina... eu lembrei daquele olho azul. Lembrei. Eu também acho que lembrou um pouco de mim, a gente começou a conversar. Coisa naquela boa. época, acho que já tinha WhatsApp, acho que tava começando o WhatsApp. 2017, 2017, 16, por aí. Aí comecei a mandar umas mensagens para ela. E deu certo. E deu certo. A investida deu certo. Boa. E ainda tá dando certo. Tá dando certo. Tem uma filhinha linda. Linda ela. Obrigado. A Marilis. Marilis é o nome de uma flor, né? Uma flor típica do sertão também, né? Sim. Flor tropical. Muito bom. Pretende ter outros filhos? Pretendo ter outros filhos. A gente tá analisando, mas com certeza ter um só é pouco. Só é pouco. Acho que 2. E 3 é demais.
Vamos ver. Muita gente está cobrando o segundo, mas a gente está analisando ainda. Eu parei no segundo, inclusive, mês que vem, eu acho, né? Vai depender de Vai João. ter um terceiro. Não. Inclusive, mês que vem, eu não sei, João tá escutando ali. Mês que vem eu faço minha vasectomia lá na São Vicente. Pronto. Já tá tudo certo. Tudo certo. Não sei se vai ser o doutor que vai fazer anestesia, não sei quem é, mas... Não, vamos lá. Estarei lá. Vamos embora. Doutor, e chegando na parte da medicina, qual foi o caso assim, mais inusitado? Deve ter tido vários, né? Inusitado? Por exemplo, existem alguns mitos, né, medos das pessoas, por exemplo, da pessoa acordar durante a anestesia e ver lá a situação. Na verdade, na parte de anestesia, o último sentido que a gente perde é a audição. Isso acontece principalmente na anestesia geral, porque, por exemplo, a anestesia, a gente pode se dividir em anestesia geral, quando você tem a intubação, tudo isso, e tem os bloqueios, a raquianestesia, a peridural, bloqueio de nervo periférico, tudo isso é a parte de bloqueio. Nessa parte de bloqueio, o paciente não perde a consciência. Certo. Pode ser feita uma sedação para o paciente ficar mais tranquilo, principalmente aqueles pacientes mais ansiosos, que têm pânico, medo e tudo isso, porque tudo que é novidade você tem medo. Claro. A gente pode fazer uma sedação que algumas medicações podem fazer com que o paciente perca a consciência, outras medicações podem fazer que o paciente tenha o que a gente chama de amnésia, que não lembre, mas ele conversa, fica eloquente, né? Ele conversa, mas depois, não, eu esqueci o que eu tinha falado. E é verdade que quando a pessoa tá assim meio grogue, fala coisa com coisa e sem freios? Sem freio. Isso. Tem. Isso não foi comigo, mas tem alguns relatos que uma paciente foi sedada e começou a falar coisa de traição, tudo isso. Aí o anestesista pegou e aprofundou, apagou de vez para não implicar, não ter nenhum problema a mais, né? Aí, uma situação dessa, e tem outras situações também. Mas, como eu estava falando, dos últimos sentidos que se perde é justamente a audição. Ou seja, pode ser que o paciente ele não veja, mas escute alguma coisa. Caramba. E será que ele se lembra? Pode depender das medicações. Dependendo da medicação. Porque assim, a gente tem um nível de segurança, principalmente na anestesia geral, que você coloca uma concentração, a gente coloca 2 vezes a concentração de, por exemplo, um halogenado, que é um anestésico inalatório, 2 vezes a concentração para evitar que o paciente tenha essa sensação. Mas não é impeditivo. Entendi. Pode ser que tenha. Inclusive, tem relatos de transtorno de estresse pós-traumático, né? Transtorno de estresse pós-traumático, que compararam estudos, por exemplo, pessoas no pós-guerra e pessoas submetidas a uma cirurgia, que podem ter transtorno de estresse pós-traumático pós uma cirurgia. Fizeram uma comparação e pode ter também. Caramba! Esses dias apareceu para mim um Reels que eu achei assim extremamente angustiante, né? Que era, não sei, eu conversando contigo, vendo tuas coisas, acho que o algoritmo jogou alguma coisa de anestesia para mim. Que era uma pessoa, estava lá no bloco cirúrgico e a mente dele falando, eu estou escutando, o que é que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, eu quero me mexer, mas ele não conseguia se mexer. Meu Deus do céu, o que é isso? Não sei o que, um negócio angustiante. Isso parece até cena de filme, né? Parece, eu acho que era um filme. Pode ser um filme, Eu acho que era um filme. Mas é justamente isso que pode acontecer. Por quê? A gente tem algumas drogas, algumas medicações, que na anestesia geral, geralmente a gente utiliza, que são opioides, hipnóticos e os bloqueadores de neuromusculares, chamados relaxantes também, neuromusculares. Ou seja, opioide é uma coisa muito simples. Opioide vai dar analgesia, vai impedir que você sinta dor. Certo. Essa é a função do opioide. Hipnótico vai tirar a tua consciência. E o bloqueador neuromuscular vai impedir que você respire. Mas aí eu tenho que usar, por exemplo, o ventilador da anestesia. Entendi. É o ventilador que vai respirar. E, inclusive, o bloqueador neuromuscular vai facilitar que o cirurgião opere. É por isso que a gente utiliza. Cara, é muito complexo, né? Aí pode ser que o paciente escute, mas realmente não consiga se mexer. Porque ele está... ele está bloqueado, ele está sob a ação do bloqueador neuromuscular. Em relação às pessoas que têm alergia a medicamentos, como é que
a dosagem relacionada ao peso? Como é? Qual é o critério, de uma maneira bem simples? Você vai decidir por essa medicação ou não por outra? Na verdade, a gente avalia a condição do paciente. Por exemplo, a gente tem que diferenciar. Um idoso de 80 anos que pesa 50 quilos é diferente de um bebê de 3 quilos e meses. Ou eu com 100. Muito diferente. A quantidade de água é diferente. Entendi. E a própria condição clínica do paciente. Por exemplo, uma cirurgia eletiva é diferente de um paciente que está de risco, ou que está com risco de vida, está traumatizado, sofreu uma facada, um tiro, alguma coisa. É diferente. Aí tem algumas medicações que eu posso usar nesse primeiro caso e tem outras que eu vou usar nesse segundo caso. A gente tem que estudar as medicações, isso é o bonito da anestesia. Demais. A gente tem que estudar as medicações e utilizar cada medicação para a pessoa, para o grupo certo. Deve ser incrível. Eu entrei nas 2 cesáreas da minha esposa e eu me lembro, a segunda foi com o Dr. Clóvis, Dr. Clovinho, né? Eu lembro que tem um carrinho com as drogas, atrás tem outra coisa que eu acho que são os ventiladores. E aí ele vai lá, e você olha a habilidade. A gente tem o paciente literalmente na mão. Totalmente. Eu fico brincando algumas vezes que a gente tenta compensar o paciente, a gente mantém a homeostase no paciente. A homeostase é quando mantém as condições de pressão, temperatura do paciente, indo para essa parte da física, da química, né? As condições normais de temperatura e pressão do paciente. Essa é a homeostase, é o funcionamento normal dele. O coração, a parte de respiração, a parte do rim, aí você coloca soro, você coloca as medicações, se a pressão é baixa, você tem medicação para subir, se a pressão está muito alta, você tem medicação para baixar a pressão, frequência cardíaca, ou seja, tudo isso a gente tem que monitorizar no paciente. É muita responsabilidade, porque o cirurgião está lá, por exemplo, vamos imaginar uma cesárea, que fica fechado aqui, né? O cirurgião está lá, abrindo, fazendo as coisas, e o anestesista do lado de cá, às vezes nem vê a cirurgia, mas está monitorando esses números para manter o paciente num estado bom. Né? Entendi. Eu acho que o Dr. Clóvis, inclusive, estiver nos assistindo, eu acho que ele nunca deve ter visto um homem tão mole como eu. Por quê? Na cesárea, a segunda cesárea da minha esposa, eu passei, cara, a gestação inteira tenso, muito tenso. Minha esposa perdeu um bebê entre os dois, mas perdeu com, sei lá, 20 semanas. Pouco tempo. Foi bem no iniciozinho, mas isso me abalou. Não sei porquê, me abalou pra caramba, que os 9 meses da gestação do meu caçula, pra mim foi bem tensa. Todo dia eu orava pra saúde, etc, enfim, né? E aí, cara, quando o bebê nasceu, pra mim foi uma libertação, né? Quando nasceu, daquele período tenso que eu fiquei, eu chorava feito uma criança. E olha que eu tenho uma dificuldade enorme de chorar. Chorava lá de... Foi. Deve ter esse homem desse tamanho. Nunca vi um filho, mas pelo menos agora o senhor está entendendo, Dr. Clóvis. Se o senhor se lembrar. Foi muito grande. Foi. Na verdade, foi um alívio, cara. Foi emoção e foi alívio. De ter dado tudo certo. De ter dado tudo certo. Exato. Da parte da anestesia, o que é que a gente pode conversar mais, doutor? Porque, veja só, gente. Você pode ser o melhor cirurgião do mundo, se não tiver um anestesista, você não faz nada. Se você pode ter o melhor, sei lá, o melhor serviço de emergência, se não tiver um anestesista, também não vai para lugar nenhum. Como é a relação com os médicos? É muito tranquila? Tem rixa? Não estamos falando de casos específicos, por favor, mas de uma maneira geral, porque os anestesistas eles são muito organizados. E a gente não vê, por exemplo, em relação aos cirurgiões, aos ginecologistas, como é o trato lá entre eles? A gente trabalha num serviço que é o Hospital São Vicente, que tem um grupo de anestesistas, a gente compõe 4 anestesistas, que a gente tem uma relação ótima lá. E tem os cirurgiões que trabalham com a gente. E esses cirurgiões, a gente fala muito que eles são também os nossos clientes. Né? Claro. Porque o cirurgião que traz o paciente para a gente. Né? Verdade. A gente depende também do cirurgião. O hospital, o cliente tem o cliente, o paciente,
e o anestesista tem o cliente também, o cirurgião. Verdade, eu não parei para pensar disso. Tem que ter uma relação, logicamente, que tem que ter tudo na vida, tem que ter um jogo de cintura, né? Claro. Tem que ter um jogo de cintura, mas a gente tem uma relação ótima com os cirurgiões, que são os nossos clientes. Sim. Ele que vai trazer os pacientes para a gente. Doutor, em relação ao pós-operatório, né, muitas pessoas têm medo da anestesia, de não voltar. Tem um mito aí em relação a isso ou não? Tem um mito, e essa queixa, esse medo, na verdade, é um medo bastante comum, e muita gente fala isso, né? Diz para mim, olha, cuide de mim, doutor. Não me deixe partir, não. Não me deixe partir, não. Eu tenho... Muita gente fala, eu tenho uma filha para criar, eu tenho um filho para criar ainda. Pega logo no... Pega no emocional. E assim, hoje em dia, acho que antigamente tinha um risco maior, mas hoje em dia, com a nossa monitorização, com a nossa tecnologia, com tudo, o risco é beirando a zero. O zero nunca vai ser, sim, mas é beirando a zero, porque logicamente pode acontecer alguma intercorrência, alguma complicação. Eu brinco que você pode ter risco até atravessando uma rua, né? Que dirá fazer uma anestesia. Mas o risco de acontecer alguma coisa é quase zero. Você trabalhando, fazendo o bem feito, é quase zero. E não sei se você viu que foi proibido, o CFM proibiu o uso de anestesia para tatuagem. Eu vi, né? Isso é uma coisa bastante interessante. Por quê? Conta pra gente. Porque muita gente, não foi o primeiro caso, mas como que o pessoal fazia? Ia fazer tatuagem, geralmente tatuagens maiores, e aí para o corpo inteiro, nas costas todas e tal, e ia fazer uma anestesia geral. E por azar, por infelicidade, teve alguma intercorrência ou complicação e os pacientes vieram a óbito. Meu Deus. Vieram a óbito. E aí teve um rolo muito grande e o CFM realmente bateu o martelo dizendo que é proibido agora realizar anestesia geral para fazer qualquer tipo de tatuagem, essa parte estética da tatuagem. Agora, eu lembro que eu vi em alguma outra cidade, eu não me recordo, isso as pessoas fazem isso para evitar a dor, né? Exatamente. Porque quer fazer a tatuagem, mas tá com medinho da dor, né? É o Nutella. É a tatuagem Nutella. Tatuagem Nutella. Eu vi, inclusive, que... Porque dor é uma coisa extremamente subjetiva, né? Dor é subjetivo. Será? É extremamente subjetivo. Eu lembro que eu tinha um personal que dizia é psicológico, é psicológico. Dor é uma coisa subjetiva. E por isso que a parte da dor eu acho tão fascinante e interessante. Porque a sua percepção, a minha percepção de dor é uma, a sua é outra. Ou seja, cada pessoa vai ter uma percepção. Isso depende de, molecularmente falando, bioquimicamente falando, depende de muitos receptores, de muitas sinalizações que cada um vai ter a sua interpretação da dor. Se você perguntar, por exemplo, para uma mãe que sonhou muito em ter um bebê, que teve várias gestações frustradas, que não conseguiu, se perguntar para ela como foi o trabalho de parto, se foi, por exemplo, um parto normal, ela diz, não, foi ótimo, eu realizei meu sonho. Não senti dor. Não senti dor. Né? Ou, por exemplo, uma pessoa que vai realizar uma tatuagem, algumas pessoas até gostam daquela dor, né? Gostam daquela dor. Agora, se você vai colocar, por exemplo, uma agulha, sei lá, vai tomar um soro, aí o paciente que é tatuado começa a gritar, não, eu tenho medo de agulha. Tenho medo de agulha, não, é uma incoerência. A pessoa faz uma tatuagem enorme e tem medo da agulha. Mas acontece isso, não é incomum. Doutor, e falando da dor, né, o senhor tem uma atuação hoje muito forte em relação à dor, né? Você está dizendo que a dor é algo psicológico, aí eu me recordo muitas vezes, sei lá, de mulheres que vão fazer depilação e nem sentem mais dor. Né? E já homens, se a gente for arrancar um pelo, alguma coisa, dá um grito. Como é que o senhor trata as pessoas hoje? Como é que consegue lidar com isso? Porque a medicação existe, mas como é esse trato? Por exemplo, uma pessoa que tem uma dor crônica, fibromialgia, hérnia de disco. Cada parte da dor, a gente tem que trabalhar de forma individual e personalizada. Porque eu vejo muito a questão do parâmetro. Eu pergunto ao paciente, de 0 a 10, como é que está a tua dor? Porque a gente tem que tratar o paciente, não tem que tratar o número. Sim, tem que tratar o paciente. Mas eu tenho que ter esse parâmetro para saber como é que está a evolução.
olha, doutor, a minha dor agora está 10. A gente vai fazer alguma coisa mais intensa para melhorar essa dor. Mas eu sempre brinco e digo que tem 2 tipos de paciente. Como assim? Existe 2 tipos de paciente. O paciente que quer ser tratado e o paciente que quer se tratar. O homem é mais mole do que a mulher? É mais mole. Eu digo por mim, eu sei que eu sou mole. Tem paciente que quer ser tratado e tem paciente que quer se tratar. O paciente que quer se tratar, ele vai fazer de tudo para melhorar a dor. Porque, por exemplo, o paciente, não adianta só passar a medicação, o paciente vai ficar com dor. Sim. Ele tem que fazer uma reabilitação, ele tem que se movimentar, fazer atividade física, mudar a dieta, tudo isso influencia a dor. O sono, o humor, tudo isso vai influenciar a tua dor, que é um ciclo, na verdade. Agora, o paciente que quer ser tratado, meu amigo, eu só vou passar remédio e ele vai dizer, olha, eu não fiz nada do que o senhor falou e ainda estou com dor. Lógico, porque ele quer ser tratado, mas a gente tem que seguir juntos. Dizer assim, eu vou pegar na tua mão e vou te levar adiante, vou te levar à linha de chegada. Mas até certo ponto, daqui para lá, tu que tem que caminhar. Sim, tem que ter... Tu que tem que caminhar, eu vou segurar a tua mão e eu vou junto contigo. Mas quem vai caminhar é você. Nunca imaginei que houvesse tanta complexidade em relação à dor. Impressionante. E como é esse trato? Por exemplo, eu vejo que tem pessoas que têm enxaqueca, dores musculares, e eu vejo seus vídeos, né? Eu vou fazer um bloqueio aqui para resolver. E, gente, aproveitar o ensejo, onde é que a pessoa pode lhe encontrar? Passa aí teu Instagram. Certo. Meu Instagram é heitor.aneste.dor e eu atendo no Vila Saúde. No Vila Saúde, lá na sala 10. Vai lá, no Vila Saúde, de Dr. Dilson. Dr. Dilson ainda não veio, mas eu já fiz o convite à doutora Socorro para a gente conversar da jornada dela lá na clínica psiquiatra. Regininha já veio, Danúzio já veio. Danúzio veio na época das lives, mas ele quer vir para cá para fazer um negócio diferente e ele está se preparando para vir. Eita, então vem novidade aí, né? Ele está se preparando. Regininha já me disse que ele está se preparando. Então vem coisa boa. Depois eu lhe conto no seu ouvido. Vladimir já veio e falta Carolzinha, porque Carolzinha é mais tímida. Mais tímida. Mas aí fala mais da dor. Vê só, cada paciente tem um tipo de dor, certo? E não adianta você, por exemplo, tem muita gente que pergunta, doutor, qual bloqueio que eu vou... faço um bloqueio em mim, mas eu tenho que logo examinar, fazer uma avaliação para saber esse tipo de dor é causado por um nervo, ou esse tipo de dor é causado pela musculatura, esse tipo de dor é causado, por exemplo, uma percepção. Paciente fibromialgico, por exemplo, ele tem uma percepção aumentada da dor. Sério? Por quê? Porque, na verdade, microscopicamente falando, a parte molecular que é diferente. Caramba! Paciente fibromialgico tem, na verdade é o seguinte, tem 3 tipos de dores, basicamente. Tem as dores, falar nomes feios aqui, complicados. Nociplástica, tem as dores neuropáticas e tem as dores noceptivas. Dores noceptivas, por exemplo, é a dor de artrose, dor de tendinite, todo mundo tem esse tipo de dor, né? Sim. Torceu, machucou, tal. Isso é uma dor noceptiva. É o receptor que está meio alterado, tem um machucado e tem esse tipo de dor. E existe uma medicação específica para esse tipo. Tem as dores neuropáticas, que são dores do nervo. Por exemplo, o nervo que está doente. Né? A gente diz, fazendo uma analogia, por exemplo, numa casa, que é a fiação que tá doente. Exemplo, a rede elétrica. Uma dor ciática. A dor ciática é uma dor neuropática. A dor por herpes zoster é uma dor neuropática também, que é aquela dor que arde, tem choque, algumas vezes tem sensação de fisgada também, que são dores bastante intensas. Tem também outros tratamentos que a gente pode utilizar. E tem as dores nociplásticas, que é o sistema, é como se fosse um alarme. A sua casa, um ladrão tenta entrar e toca um alarme, soa um alarme. Mas se esse alarme estiver muito alto... Você não consegue entender de onde é. É como se fosse uma casa que tem... De repente acontece um alarme, acontece alguma coisa, aí tem um bujão estoura, o fogão acende, a torneira começa a pingar, a percepção da dor que é
alterada nesses casos. E por isso que o paciente fibromialgico ele tem essa percepção totalmente diferente. Entendi, da dor. Da dor. Ou seja, paciente fibromialgico não é o joelho que dói. Dói o joelho, mas semana seguinte dói o outro joelho. Semana seguinte dói a cabeça. Semana seguinte dói as costas. Os dedos. Os dedos. Né? Tudo isso dói. Dói a barriga. Aí dói tudo. Muita gente até fala assim, aonde é que não dói? Onde é que não dói? Não, doutor, dói tudo, dói aqui, braço, não sei o quê. A gente fala que o paciente fibromialgico tem aquela síndrome da dor crônica. Dói o corpo todo e a culpa é justamente da percepção da dor, que é um nível mais acima. E para completar Deixa eu só te dar uma informação. Em relação à fibromialgia, saiu uma lei que hoje é considerada uma deficiência. É uma grande vitória para essas pessoas por conta dos benefícios previdenciários, de uma aposentadoria e para que a pessoa possa ter qualidade de vida, né? Exatamente. Foi assim um ganho para essas pessoas que sofrem tanto, né? Demais. Tanto. E a dor, como eu falei, é um ciclo. A dor atrapalha o sono, que atrapalha o humor. Você tem, é a tríade. É verdade. Quando você tem dor, você não consegue dormir direito. Aí no outro dia tá mal-humorado. Aí briga com a esposa. Tem essa parte emocional. Ou briga com o marido. Sim. Aí não consegue dormir direito de novo. Ou vai beber, comer. Aí tem compulsão. Uma coisa leva a outra. Ou seja, se você está sentindo dor, vai lá em Dr. Heitor. Vai lá, até rimou. Se você está sentindo dor, vai lá em Dr. Heitor. Tem até aquela música, né, de Jota Quest, Heitor. Heitor. Aí muita gente falava, Heitor, eu não. Mas se você precisar de ajuda para dores crônicas, dor de fadiga, dor de qualquer coisa, dor de cabeça, dor por hérnia de disco, passa lá no consultório que a gente vai fazer o possível para conseguir eliminar e zerar essas suas dores. Eu tenho certeza que vai zerar, sim. Aí você estava falando que existe ainda outro tipo de dor que eu te atrapalhei da fibromialgia. É justamente a dor nociplástica. Tem a nociceptiva, a nociplástica é o sistema que está em alerta e a dor neuropática, que é a dor do nervo. Entendi. Basicamente, são esses nomes feios que a gente aprende, o jargão médico, mas basicamente esses três tipos de dores. Mas uma coisa leva a outra. Por exemplo, um paciente fibromialgico que tem dor nociplástica, ela pode ter também uma dor muscular. Entendi. Porque a contratura, por exemplo, ela tem uma dor no braço, mas ela começa a meio que compensar para evitar a dor no braço. Aí daqui a pouco aí depois o ombro começa a doer, mas esse ombro é outro tipo de dor, é uma dor muscular. Ele começa a ficar meio torto. Ele começa a adquirir, que a gente chama de posições antálgicas. Meio que o corpo ele começa a ficar torto para evitar. Você começa a ter essa posição meio que defensiva. Tá doendo o braço, você começa a defender um pouco. Né? Tá doendo a perna, você começa a compensar com a outra. Aí o outro lado começa a doer. Caramba, que complexidade. Uma coisa leva a outra. E a gente tenta montar esse quebra-cabeça e ajudar as pessoas da melhor forma possível. E tem ajudado. Eu imagino a satisfação das pessoas depois de sofrer tanto tempo com dores e muitas vezes sem ser compreendidas pela família. Isso é frescura, isso é não sei o quê. Muitas vezes não ter tido um diagnóstico apropriado por profissionais que não tinham tanta capacidade, não desmerecendo, por favor, mas que não tinham uma subespecialidade tão importante como essa. E aí, do nada, claro que não é do nada, é ciência, é estudo, é medicação, é trabalho, acabou a dor da pessoa. E é um prazer. Eu imagino. Eu comecei, voltando à parte da anestesia da dor, eu comecei a sentir essa... Eita, bati aqui. Eu comecei a sentir essa falta do tato com o paciente, porque na parte da anestesia eu adoro a anestesia, mas eu vejo o paciente, faço a anestesia, depois não vejo mais. É verdade. O paciente vai pro cirurgião. E eu esqueci o paciente. O paciente algumas vezes nem lembra que é um anestesista. Eu acho que eu comecei a querer esse reconhecimento e ajudar de fato as pessoas. Eu atendi uma paciente, uma idosa, 90 anos, ela entrou no meu consultório em cadeira de rodas. Aí quando eu ajustei as medicações, expliquei para a família, nem tinha começado a fazer os procedimentos. Ela chegou no meu consultório depois, andando, bem vestida. Que vitória. Que vitória. Rindo, alegre.
a família, assim, admirada, impressionada. Muito bom. E eu fiz pouca coisa. Basicamente, eu ajustei as medicações. Coloquei os horários que devem ser tomados. Coloquei algumas medicações, tirei outras medicações. Fiz um ajuste. Nem infiltração fiz. Caramba. Aí, depois eu fiz infiltração, fiz outras terapias e ajudou ainda mais. Mas só nisso já deu um ganho e uma qualidade de vida para a pessoa, né? E eu imagino a sua alegria, porque aqui no nosso escritório, quando chega pessoas, por exemplo, numa situação financeira terrível, passando necessidade realmente, e depois de um determinado período, sai um benefício, sai uma aposentadoria, e é uma mudança de vida dessa pessoa. É muito satisfatório lidar com esse tipo de público. Eu adoro. Né? Imagino você, que a dor, não há dúvidas que a dor crônica é algo muito pior do que o que a gente passa no histórico de advocacia, etc. E falando em dor crônica, tem dois tipos de dores, né? Tem dor aguda, dor crônica. Explica aqui para as pessoas. Na verdade, essa diferenciação a gente faz por conta do tempo. Uma dor até um mês, a gente diz que é uma dor aguda. Uma dor por mais de 3 meses, a gente fala que é uma dor crônica. E nesse inteirinho, esse intervalo de 1 mês e 3 meses, é uma dor subaguda, é uma parte da transição. O problema é que quando uma dor ela vai de aguda ou subaguda para crônica, o tratamento muda. O tratamento começa a ser um pouco mais difícil, a gente tem que trabalhar a parte do humor, do sono, e tem outras medicações que esse paciente que tem dor crônica, ele tem que fazer uso, que para dor aguda, por exemplo, o uso de anti-inflamatórios já não pode. Você não dá para passar, por exemplo, um anti-inflamatório por 1 mês, Entendi. 3 meses, não dá para fazer. O seu rim não aguenta e seu estômago não aguenta também. Entendi. Que tem os efeitos colaterais dessas medicações. Entendi. Aí a gente tem que utilizar outras medicações, fazer uma abordagem diferente. A gente também utiliza infiltrações, a gente utiliza bloqueios, a gente utiliza outros tipos de medicações que são antidepressivos, anticonvulsivantes, para ajudar realmente essas pessoas. Infiltração é muito bom para dores no joelho, né? Ou para quais tipos de dores, doutor? Na verdade, infiltração, tudo é infiltração. A gente fala infiltração, bloqueio, meio que sinônimos. Entendi. Sinônimos. Infiltração é basicamente você colocar uma agulha no local onde está doendo e injetar a medicação. Entendi. Eu pensei que era aquela infiltração que faz muitas vezes de ácido hialurônico. Justamente. Essas infiltrações de joelho são mais comuns, né? Mas a gente pode fazer infiltração, por exemplo, em ombro. A gente pode fazer bloqueios de ombro, bloqueio de quadril, a gente pode colocar até a parte da medicina regenerativa, em qualquer localização. E, por exemplo, eu faço bloqueios e infiltrações na coluna, paciente com hernia de disco, desgaste de faceta, desgaste da coluna, né? Acontece de artrose. Muito. Nós temos muitas pessoas aqui sofrendo de artrose, bico de papagaio, síndrome do túnel do carpo, hérnia de disco, e que reclamam de dores aqui, gente. Vai lá em Dr. Heitor, porque pelo que ele está trazendo aqui, pelo que eu vejo no Instagram dele, dos relatos, zero, acabou a dor. Imagina você acabar a sua dor. Dá para um alívio muito grande com esses bloqueios, com essas terapias, que vão realmente melhorar e aliviar suas dores. Você falou de algo que eu já percebi que está bem em evidência, que é a medicina regenerativa. Explica pra gente aqui, doutor, como é isso? A medicina regenerativa, basicamente, a gente utiliza células do próprio paciente, a gente pode colher células do sangue ou células da medula óssea, a gente prepara esse material, injeta, faz infiltração com esse material no próprio paciente, ou seja, não tem risco nenhum de contaminação, de infecção cruzada, esse tipo de coisa, porque vai utilizar o próprio sangue e as células do paciente no paciente. Isso vai gerar uma inflamação, que depois a inflamação vai começar a regenerar o tecido. Alguns, e por sinal e por consequência, também melhoram as dores. Entendi. Alguns casos, a gente dá para evitar, por exemplo, uma cirurgia fazendo esse tipo de abordagem. Caramba! Ou até quando o paciente não pode fazer a cirurgia. Por exemplo, uma artrose de joelho ou uma artrose de ombro, um paciente muito idoso, com várias comorbidades,
Nesse tipo de caso, nesse tipo de paciente, a gente evita o máximo uma prótese de joelho ou uma prótese de ombro. Porque ele pode não voltar. Né? O risco da cirurgia, a gente sempre avalia duas características: o risco e o benefício. Se o risco do procedimento é maior do que o benefício, a gente não faz. Claro. A gente sempre tem que levar em consideração o benefício do procedimento. Se o benefício está maior, está valendo a pena, a gente faz esse tipo de coisa. Mas algumas vezes o paciente não aguenta, né? Não aguenta. Não aguenta. Uma idosinha de 95 anos vai submeter a uma cirurgia. E tem o trauma cirúrgico, tem as respostas do paciente na cirurgia. A própria recuperação. A própria recuperação. A prótese bem indicada é ótimo. É ótimo. Mas em alguns casos não se dá para fazer. Imagino. E aí a gente lança mão para melhorar a condição do paciente, para evitar que o paciente tenha dor, para dar qualidade de vida do paciente, a gente lança mão dessas abordagens, todas essas abordagens, inclusive a medicina regenerativa. Muito bom, muito bom. Você falando da medicina regenerativa, me veio à mente a acupuntura, esses outros tratamentos. O que é que o senhor acha sobre isso? Funciona? Ajuda? Também tem muito da questão da mente, né? Exatamente. Funciona. Mas, como eu sempre falo, não resolve tudo. Sim. Não resolve tudo. Na verdade, a gente tem que ter uma abordagem multidisciplinar. Claro. A acupuntura não resolve 100% de todas as dores. Até a gente pode falar de, por exemplo, canabidiol, que está muito na moda, né? Sim, canabidiol. Não resolve também 100% das dores, mas com 5% que melhora, com 5% de outra coisa, muita coisa. Aí vai melhorando, com 5%, com mais 10% do bloqueio, com mais 10% da medicina regenerativa, aí o conjunto que vai melhorando, até a própria abordagem da fisioterapia, sim, né? O exercício físico, a parte nutricional, que também é muito importante, a alimentação muito importante, tudo isso vai melhorar a condição do paciente. Entendi, muito bom. O que é que o senhor acha que vai ser a medicina do futuro? A anestesia, a questão da dor, do seu contexto. A medicina do futuro, eu acho que ela está já acontecendo. Já está acontecendo, que é a parte integrativa do paciente. Acho que até tem muita gente que fala, né, essa parte de medicina integrativa, que realmente é a própria medicina. Tudo está integrado. Na verdade, a gente, quando está estudando medicina, a gente começa a diferenciar as coisas, dividir. Não, isso aqui é a cardiologia, o cardiologista só resolve a parte do coração. O nefrologista só resolve a parte do rim, né? E aí até tem uma brincadeira, eu vou ser oftalmologista da pálpebra do olho esquerdo. se for algumas coisas do olho direito, eu não faço, né? Ou se for ortopedista, não é médico. O ortopedista não é médico. Não é médico, isso é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Nada. Não, por favor, gente. Mas assim, essa abordagem integrativa que é a medicina do futuro, né? Você vê o paciente como um todo. Como toda, a visão holística mesmo. Sim. Eu acho que essa... E está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Você não vê... Eu só não vejo a dor do paciente, eu vejo a dor do paciente, eu vejo o sono do paciente, eu vejo o humor do paciente, e tudo isso está relacionado com o ambiente onde ele se insere, né? Entendi. Porque não adianta eu prescrever alguma coisa e o paciente não fazer porque a prefeitura... eu faço sessão de fisioterapia e o paciente não faz porque a prefeitura não disponibiliza o fisioterapeuta. Entendi. Eu passo um nutricionista, ele não faz a dieta porque ele não consegue o acesso à nutrição, à dieta. Porque a ansiedade não deixa ele cumprir a medicação, cumprir a dieta. Você tem que ter essa abordagem multidisciplinar e tem que ter a abordagem integrativa do paciente, saber onde o paciente está inserido. Acho que é o mais importante. Olha aí, gente. E a medicina do futuro está caminhando para isso. Que aula, viu? Que aula incrível de Dr. Heitor. Fala de novo aqui, doutor, seu Instagram. Meu Instagram é heitor.aneste.dor. heitor.aneste.dor. Faz também telemedicina ou só presencial? Telemedicina também, telemedicina, presencial. Eu atendo, a parte da anestesia ainda me dispõe muito de tempo. Claro. Eu tenho horários de atendimentos reduzidos. Eu atendo na sexta-feira pela manhã e na terça-feira pela manhã. Mas assim, dos pacientes que eu atendo, eu dou o máximo e tento resolver da melhor forma possível as dores e zerar de fato, que é o nosso intuito, né? Zerar as dores e proporcionar a qualidade de vida para o paciente. Demos uma pausa aqui para trocar uma ideia e chegamos agora no nosso segundo bloco para a gente falar de um tema
bem atual, que realmente a medicina tem estudado, tem desenvolvido e que nós vemos na prática, para quem não é da área médica, que várias pessoas têm tido muita qualidade. Demos uma pausa aqui para encher o copo de água, conversar, e aí veio um tema bem interessante que está bastante em voga e que nós vemos várias pessoas utilizando essa medicação e tendo resultados muito positivos, embora haja muito tabu, preconceitos. Estamos falando do canabidiol. Doutor, o senhor tem utilizado também o canabidiol com seus pacientes? Como é que compra? Eu acho que todo mundo também deve perguntar, eu tenho essa dor, eu tomo remédio, não passa. Onde é que eu consigo comprar esse canabidiol para fazer esse tratamento? Explica pra gente, doutor, por favor. O canabidiol a gente pode utilizar importado ou pode até comprar na farmácia. Aqui no Brasil vende? No Brasil vende normalmente. Mas só com receita? Só com receita. Tem uma receita especial, tem uma receita amarelo, dependendo da concentração, amarelo ou azul, que a gente prescreve. Entendi. E o paciente ele tem acesso. Pode ser importado ou pode ser também ter esse acesso através de ONGs. Entendi. Né? Que eles produzem esse canabidiol e aí por essas ONGs eles distribuem para o paciente, ou pode ser comprado também em farmácias. O canabidiol ele é uma arma para dor crônica, para enxaqueca, para várias condições. Até para convulsão também pode ser utilizado. E a gente tem que saber que o canabidiol ele é próprio do corpo. Nós produzimos substâncias também do canabidiol no próprio corpo. Ou seja há uma compatibilidade. Há uma compatibilidade, sim. Caramba, nunca que eu sabia disso na minha vida. A gente prescreve muita gente para ajudar na terapêutica. Imagine uma paciente que está com dor, uma dor refratária, uma dor persistente, usa 2 anticonvulsivantes, remédios opioides fortes e ainda mantém dor. Nesses casos, o canabidiol é uma arma fundamental. Uma coisa interessante que os pacientes me relatam é que até do próprio efeito do canabidiol, que a dor ela continua, mas a percepção da dor, a gente está falando de percepção, a percepção da dor é alterada. Caramba! Eu acho que a percepção da dor, a dor começa a não ser tão importante como era. O canabidiol ele começa a fazer esse efeito. Tem essa característica. Tem essa característica. Caramba, é muito comum nós vemos relatos de canabidiol para crianças autistas, que são muito agitadas, convulsão, né? Convulsão, o senhor falou. E já que a gente fala um pouco de canabidiol, né? Você falou muito aí de medicação à base de opioides e tal. Em relação a pessoas que são viciadas em droga, o senhor já teve contato com essas pessoas? Existe tratamento? Aqui no Brasil é um pouco mais raro, porque a gente vê muito isso de relatos, né, no próprio Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem aquela crise de opioides. Sim. Né? Você na farmácia tem oxicodona para vender à torta e à direita, né? Ou seja, começou essa crise pelo excesso de prescrição, essa super prescrição de medicamentos opioides que começou a gerar essa crise nos Estados Unidos. Imagine você, um paciente que estava com... torceu o pé, torceu o tornozelo, que é uma coisa comum. Aí o médico, ao invés de prescrever um anti-inflamatório, porque é uma dor que vai persistir durante um tempo, sim, uma semana, depois vai melhorar. Né? Entendi. Ao invés de passar, por exemplo, um paracetamol, passar um anti-inflamatório, ele prescrevia oxicodona, porque ele recebia por fora das indústrias farmacêuticas. Ah, tinha essa maracutaia. E você acha que é só no Brasil que tem maracutaia? Recebia por fora da indústria farmacêutica e passava oxicodona. Passava o fentanil, a crise de fentanil tá um absurdo nos Estados Unidos. Passava muitas medicações muito potentes que causam realmente dependência. Nós utilizamos os opioides, mas para certos pacientes, por exemplo, dores oncológicas. Dor oncológica. Dor oncológica de câncer intratável. É fentanil e outros. Fentanil, metadona, até a própria oxicodona. Tem adesivo que você coloca na pele e o paciente fica com analgesia. Por isso que tem cada paciente tem uma condição específica. Né? A gente tem que fazer o tratamento. Não adianta você colocar, por exemplo, um opioide muito forte que vai dar uma dependência para um paciente que tem um quadro reversível. Entendi. Você tem que utilizar para um paciente que tem um quadro irreversível, Entendi. que não vai ser operado, que ele vai morrer disso. A gente usa esse tipo de medicação
Para aliviar aquela dor, pelo menos para que ele possa ter um certo conforto. Exatamente. Aí por isso que a gente tem que fazer essa distinção e essa diferenciação. Entendi. Muito bom, doutor. Muito bom. Já estamos aí 1 hora e pouco, eu acho, de gravação. E não sei nem o que a gente conversar mais. Tem mais alguma coisa para a gente falar? Não, acho que já suprimos tudo. Agora só para outro encontro. Então, gente, hoje nós tivemos uma conversa incrível com o Dr. Heitor. Ele que atende no Vila Saúde aqui em Serra Talhada, ele que já passou as redes sociais, bota aqui embaixo produção de novo. Você não precisa estar sofrendo com dores, com mal-estar. Vai lá com o doutor para que ele possa fazer uma análise. E a partir de uma medicina integrativa, eu tenho certeza que ele vai te dar uma solução. Esse é o nosso Café com Guerra, a gente conversa de uma maneira descontraída, a gente traz informação e principalmente para ajudar você. Doutor, muito obrigado pela sua vinda, foi muito bom, fiquei muito feliz. Passe o convite lá para sua esposa, para todos os seus familiares para virem aqui também. Com certeza, muito obrigado. E vim prestigiar aqui o nosso Antônio Guerra, um fundamental, um excelente comunicador. Obrigado. Né? Comunicador e tá bombando aí na internet. Ô amigo, obrigado. Esse é o nosso Café com Guerra, tamo junto e é só o começo.